noite a todos. É um prazer, de facto, hoje estarmos aqui a comemorar o Dia Internacional da Filosofia, já que para a Nova Acrópole, pois, na verdade, todos os dias trabalhamos para a filosofia, como escola de filosofia, e por isso é uma alegria, desde já há alguns anos, a Unesco ter introduzido este Dia Mundial da Filosofia, e ter introduzido por sentir que é fundamental para os tempos de hoje, é fundamental para o ser humano, para as nossas sociedades atuais, voltarmos a encontrar o sentido da filosofia. E tem sido isso que praticamente todos os anos, tem sido uma constante na mensagem da Unesco para este dia, de facto como uma necessidade vital, e é sobre isso que irei procurar falar também, de que a filosofia seja algo vivo nos nossos dias de hoje, entre nós, nas sociedades, e portanto que não consideremos como algo exclusivo de alguns, de estudantes de filosofia. E foi pensando um pouco nisso que escolhi como tema, como título, precisamente a filosofia para todos, ou filosofia é para todos. E de facto considero que a filosofia é para todos, porque a filosofia é algo que faz parte da essência do ser humano. Ou seja, que faz parte de nós, como seres humanos, nos questionarmos, faz parte procurar respostas às nossas questões e faz parte procurar viver as verdades ou os elementos que nós vamos encontrando ao longo da vida como válidos. Isso é filosofia. E agora podia-me ir embora, porque tinha já dito, de facto, a utilidade da filosofia para todos. Penso que, para estarem aqui de certeza que se interessam pela filosofia, porque senão não estariam, infelizmente é assim, portanto todos sabem que filosofia, que vem da filosofia, amor à sabedoria, ou amor à verdade, amor à sabedoria. Isto é uma frase muito bonita, mas é importante percebermos o que é que isso significa também. E gostaria hoje de falar sobre duas possibilidades para o significado da palavra filosofia. Uma, essa que todos nós sabemos e que acabei de referir, e outra que uma filósofa mística do século XIX colocou como possibilidade também de significado para a palavra filosofia, e que em vez de ser amor à sabedoria, seria a sabedoria do amor. E é sobre estas duas ideias que queres começar este diálogo, esta conversa convosco. Primeiro, se nós amamos a verdade, se amamos a sabedoria, isso é um elemento altamente transformador na nossa vida. Todos nós, de certeza, porque, enfim, somos todos crescidinhos que aqui estamos, ou amamos ou amamos alguém, algo. E quando nós amamos, pois isso nos faz querer estar constantemente em contacto com aquilo que amamos, em vivermos em comunhão com aquilo que amamos. Então, se nós, de facto, amarmos a sabedoria, amarmos a verdade, vamos querer viver com ela. E isso, naturalmente, nos vai trazer uma forma diferente de estar na vida. Simplificando,
eu direi que nós na vida, porque a vida é um caminho, uma caminhada, podemos caminhar de duas formas. Ou como peregrinos ou como vagabundos. O que é que isso significa? Significa, o vagabundo é aquele que vai pelos caminhos, mas não sabe exatamente aonde vai, onde quer ir e vai andando. Isso é o que nos faz, muitas vezes, perder muitas oportunidades de aprendermos e de irmos em direção àquilo que realmente queremos. E o peregrino seria, pois, aquele que, caminhando, tem uma direção, tem uma finalidade, tem um sentido. Seria, pois, aquele que ama e vai em busca daquilo que ama. Então, diríamos que a atitude do filósofo é de ser um peregrino na vida. De cada passo que vai dando no caminho que constitui a vida, pois vai em busca da verdade, vai em busca da sabedoria. A questão da verdade, logicamente, eu não a vou abordar hoje, que é uma questão muito complexa. Mas, apesar de nós nunca sermos possuidores da verdade, e por isso é que só poderemos ser filósofos e não propriamente sábios, no sentido de saber exatamente tudo. E essa também é uma das características do qual a filosofia nos pode trazer algo útil a todos, que é uma boa dose de humildade, que não é propriamente um apanágio muito dos nossos dias atuais, porque todos nós somos mais ou menos influenciados por essa ideia de que sabemos e aquilo que sabemos é a nossa verdade. E tudo bem, pode ser a nossa verdade, mas não é a verdade. E, portanto, a filosofia nos dá esse espírito de abertura e de humildade que é muito importante para se conhecer. Então, pois, considero que já esse facto, não é, de nós amarmos essa verdade, nos pormos a caminho em direção a essa verdade ou essa sabedoria, nos pode ser uma mais-valia enorme na vida. Então, essa ideia do filósofo como peregrino me leva a querer-vos falar sobre alguns dos elementos que eu considero importante no sentido de como a filosofia pode ser útil para todos e não só para alguns. Primeira coisa, a filosofia é a coisa mais prática para a vida que existe. Estou a tentar ver se há aqui uns olhares assim um pouco estranhos face a esta afirmação minha. Porque a ideia que normalmente se tem da filosofia é que, pois, quem não tem mais nada que fazer, dedica-se a pensar. Não é? Ora, tu não tens mais nada que fazer se não te pôres a pensar. Não é? E a filosofia, na verdade, não é só o ato de pensar. Aliás, esse foi um dos problemas que afastou a filosofia do ser humano comum. Foi achar que a filosofia é uma coisa abstrata, algo exclusivamente do plano do pensamento, da intelectualidade. E a filosofia não é intelectualidade. Uma coisa é estudar a história da filosofia. Outra coisa é ser, ou procurar ser, filósofo. São coisas muito distintas. Eu posso estudar história do pensamento da humanidade, história da filosofia, e não ser propriamente um filósofo.
E posso não estudar a história do pensamento da humanidade e ser um filósofo. Portanto, o que eu quero dizer é que não são a mesma coisa. Então, porquê é que eu digo que a filosofia é a coisa mais prática? Primeiro, quando nós queremos fazer algo, qual é a primeira coisa que temos que fazer? Pensar sobre o que vou fazer. Então, o pensamento está, está na raiz de tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, como nós pensamos, assim fazemos e assim vivemos. Então, se melhor pensamos, melhor podemos fazer. Então, pensar nos leva a bem agir. E tem mais outro fator que nos leva a filosofia ao lado prático, que é, eu quando quero saber se algo é verdadeiro ou não é, o que é que eu tenho que fazer? Sabem que os filósofos têm um péssimo vício, que é perguntar. Costumo dizer que o filósofo é aquele que ficou na idade dos porquês. Porquê? Então, por isso eu vos faço também essa pergunta. Quando nós queremos, e volto a repetir a pergunta, quando nós queremos nos certificar se algo é verdadeiro ou não é, o que é que nós temos que fazer? Sim? Investigar. Como é que vamos investigar? Até das próprias práticas humanas. Sim, ou seja, através de praticar, viver aquilo que pensamos que é verdade. Porque enquanto não viver isso, como é que eu vou saber se é verdade? Só a nível mental, a nível intelectual? Pode ser uma mentira muito bem construída na minha mente. Então, eu tenho que passar a viver isso que eu posso pensar que seja verdade. Então, o fato de eu ter que pôr em prática, logo me vai trazer praticidade à vida. Terceiro aspecto de como a filosofia se torna algo extraordinariamente prático, que é de nos levar a aprender com o que vivemos. Pois a filosofia, e nesse sentido que vos dizia, de questionar, de procurar perceber, entender as coisas, nos leva a refletir sobre a forma como vivemos, sobre tudo aquilo que se passa à nossa volta. E desse modo vamos refletindo e vamos aprendendo. Então, aquilo que vivemos não é, um pouco como a história do vagabundo, algo que nos passa ao lado, mas algo que estamos atentos e que vamos aprender com ele. E a vida se torna extraordinariamente intensa, porque tudo nos pode trazer um ensinamento, uma mensagem, uma melhor compreensão de nós próprios e do mundo à nossa volta. Então, acho que estes três elementos já seriam suficientes para vermos como a filosofia é algo extraordinariamente prático. E, portanto, se é prático para a vida, é prático para todos nós. Há um outro elemento que queria refletir convosco também sobre porque é que a filosofia, pois, é para todos. Porque todos nós temos dentro de nós um potencial. Um potencial que não está todo desenvolvido em nós. E isso faz que procuremos
em cada um de nós esse potencial não totalmente desenvolvido. A filosofia diz-nos uma coisa, é que tu podes avançar, tu podes ser melhor, tu podes ser mais consciente, tu podes avançar dentro de ti próprio. E, portanto, esse desafio perante mim, perante eu próprio, me vai fazer trabalhar, desenvolver, crescer. E quem é que não quer crescer? Pois, eu acho que toda a gente quer crescer. Interiormente, consciente, em termos dessa sabedoria, em termos desse conhecimento, todos nós queremos crescer um pouco. Queremos ser um pouco melhores dia após dia. Então, esse esforço de descoberta e de construção é algo que a filosofia nos traz. Porque, estando atento a nós próprios, estando atento aos outros, estando atento à vida, vamos perceber que a evolução existe. Que a transmutação existe. Não só a transformação. Sabem que não basta, e essa é outra das ideias interessantes da filosofia em relação a esse desenvolvimento de cada um de nós, é que nós não devemos simplesmente pensar em nos transformar, mas sim em nos transmutar. Como diziam os alquimistas, da transmutação do chumbo em ouro. Ou seja, não só mudar, mas mudar para melhor. Porque mudar pode ser para pior. Então, procurarmos construir-nos melhor. O processo de transmutação. Como um exemplo que muitas vezes se dá, que é de nós transformarmos-nos de homem de carbono em diamante. Não sei se sabem, mas o carbono e o diamante têm a mesma composição química. No entanto, ninguém quer ter um anel de carbono, não é? E todos gostariam, ou alguns gostariam, se não fossem anel, ter um diamante. Porque damos valor a esse diamante. E porquê? Porque, de facto, ao contrário do carbono, é resistente, é translúcido, é raro também. E a diferença de um e de outro é, de facto, esta ideia de que, apesar da natureza ser a mesma, se foi transmutando. E, enquanto que o carbono está cheio de impurezas dentro e é frágil, a sua estrutura é um pouco desorganizada e se quebra com facilidade, o diamante, não, se limpou ao longo de milhares ou milhões de anos das suas impurezas interiores e se foi estruturando, organizando a sua estrutura molecular. Isso lhe dá resistência e transparência. Reparem, coisa interessante para nos inspirar. Resistência e transparência. Quem não gostava, pois, de poder ser um pouco mais resistente e também um pouco mais transparente? É isso que ensina ou desafia também a filosofia a todo o ser humano. Poder ser mais resistente e mais transparente. A resistência, a filosofia nos dá muitos instrumentos para irmos exercitando a nossa resistência. Através desse conhecimento de nós próprios. E, de facto, o caminho da filosofia, que falava há pouco desse peregrino, é o do conhece-te a ti mesmo. E esse é o grande desafio de cada um de nós e do qual a filosofia, pois, nos traz uma série de experiências ao longo da história, uma série de vivências de muitos filósofos que não são para nós aceitarmos, porque senão isso não seria filosofia, mas sim para nos inspirarmos, para encontrarmos elementos de referência
que nos ajudam a caminhar. Da mesma forma que quando nós éramos crianças, nos foram dando algumas orientações para evitar alguns erros, quedas, dores, sofrimentos, etc. Pois também esses filósofos nos dão a sua experiência. E olhar sobre eles nos pode dar como um mapa. Um mapa, nós com o mapa podemos percorrer melhor um caminho, mas o mapa não é o caminho. Ou seja, se eu olhar um mapa e disser eu quero ir por este caminho ali, não significa que eu fiz o caminho. Significa que eu tenho uma orientação. E os grandes filósofos, o que nos deixaram foi mapas que nos podem ajudar muito a fazer esse caminho. Mas o caminho é nosso. E esse é o grande desafio. Por isso que o caminho da filosofia é um caminho também de desenvolvimento da nossa heroicidade interior. Ou seja, de nos desafiarmos e gostarmos do desafio. Isso é para todo o ser humano. Porque todo o ser humano tem um herói dentro de si, que às vezes ficou enclausurado ao longo dos tempos, por muitas, enfim, dificuldades, muitos problemas, etc. da vida, acabamos por enclausurar esse nosso herói interior. E o herói, o que nos traz é precisamente um espírito de aventura na vida. O que é que significa esse espírito de aventura? É de nunca considerarmos que terminamos o caminho, terminamos a nossa busca, terminamos seja o que for. Se diz que a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é achar-se terminado. Isso é muito mau para o ser humano. Aliás, se costuma dizer de uma pessoa que já está quase de partida, olha, que ele está acabado. Só que também existe estar acabado psíquica, mentalmente, etc., independentemente da nossa idade física. Há, por vezes, jovens, velhos e velhos jovens. A juventude é um estado de espírito e não uma questão de idade. É evidente que certas limitações físicas vão acontecendo com a idade, mas a juventude é algo bem diferente. E isso é outra das coisas que eu queria trazer como utilidade da filosofia. Nos torna mais jovens. Porquê? Porque a juventude caracteriza-se por o gosto de aprender, por não se acomodar às circunstâncias, e esse gosto de aprender e o não acomodar-se nos torna joviais, porque estamos prontos para avançar, descobrir, reformular-nos também e, portanto, vamos sempre encontrando forma de descoberta e de crescimento na vida. Então, a filosofia é aquilo que, como os gregos chamavam, como uma Afrodite de ouro. Ou seja, uma juventude interior que nos procura estar sempre despertos na vida, para aprender, para sermos um pouco melhor no dia seguinte. E gostarmos do esforço da aventura. Dizia, pois, os filósofos estoicos que o esforço, a dificuldade, etc., é o que torna uma alma alegre. Ou seja, no sentido de que vai desenvolvendo esse espírito heroico e
de querer sempre aprender e crescer e, portanto, lhe traz uma alegria de todos os dias poder aprender algo de novo. A filosofia é para todos, porque a filosofia, e como dizia um poeta, é como uma pedra filosofal, aliás, por isso se chama pedra filosofal, e já há pouco falava da alquimia, da transformação do chumbo em ouro, pois os alquimistas utilizavam para essa transformação algo que chamavam a pedra filosofal, como uma pedra de toque que transforma em ouro. E a filosofia é essa pedra de toque que, quando nos toca, pois vai fazendo transformar e ir surgindo um pouco de luminosidade, um pouco de ouro em nós. E reparem que se nós vamos desenvolvendo esse espírito luminoso em nós, também vamos nos tornar mais transparentes, porque talvez às vezes tenhamos medo de ser transparentes porque receamos que possa sair de nós algo que não é luminoso. Então, quanto mais luminosidade vamos adquirindo, mais vamos gostar de transparecer essa luminosidade. Outra ideia que penso que a filosofia nos pode trazer muito a todos é o espírito de tolerância, de convivência entre os diferentes seres humanos. E não só, com a natureza também. Porque, trazendo algo que dizia no início, que era essa humildade, pois estamos mais preparados, mais aptos a ouvir o outro. Depois nos traz outra compreensão também. É que nós, seres humanos, se calhar não somos assim tão diferentes uns dos outros. E por isso a filosofia também sintetizou todas as grandes questões filosóficas em 3 perguntas, que são as 3 perguntas que caracterizam a própria natureza humana e a sua inquietação. Quais são essas 3 perguntas? Quem sou? De onde venho? E para onde vou? Então, de alguma forma já fomos falando muito sobre esta questão do quem sou. E dessa necessidade de descobrirmos quem sou, do conhece-te a ti mesmo. E todos nós queremos caminhar em uma direção. E queremos caminhar nessa direção em comunhão uns com os outros. Porque se não caminhamos em comunhão, na verdade, não avançamos. Vamos estar em guerra com o vizinho do lado. Esta palavra hoje é dura, mas a guerra começa com o vizinho do lado, não começa com o país do lado. E muitas vezes esquecemos disso, que as nossas fricções começam ao lado e se vão estendendo como um vírus. Então, nos ajuda a compreender que nós, seres humanos, não somos tão diferentes como isso. Na sua essência, nas suas questões fundamentais. Temos as nossas personalidades, os nossos gostos, que também tampouco são antítese, mas que devem se procurar complementar. A convivência permite-nos um enriquecimento conjunto. Felizmente não somos todos iguais e por isso podemos partilhar e aprender uns com os outros.
essa é uma característica que nos traz a filosofia, a capacidade de escuta do outro, a capacidade de interesse pelo outro, algo que o mundo tanto precisa hoje, o interesse pelo outro. Não ter interesses pelo outro, mas sim o interesse pelo outro ser humano. Quando falamos com alguém, estarmos a escutar, estarmos a ouvir, estarmos a olhar o outro e não a pensarmos já o que é que nós vamos dizer, o que é que eu penso sobre o que o outro está a dizer e que corta esta capacidade de comunicação. Então, a filosofia nos ajuda a desenvolver o interesse pelo próprio ser humano e também nos ajuda a olhar a natureza e a vida com um olhar de irmandade para com toda a natureza, de respeito para com toda a natureza. Porque nos ajuda a perceber que a vida se pode manifestar de muitas maneiras. E que essas diferentes formas que a vida se manifesta nos permitem compreender-nos, ajudar a compreender-nos a nós próprios e ajudar a compreender esta unidade que é o próprio universo. Por isso que se diz que a filosofia é, digamos, a escola, o caminho, o método para olharmos e lermos o grande livro que é a própria natureza. Ou seja, de encontrar detrás de toda a manifestação do universo, de todos os próprios acontecimentos da vida, saber ler neles. Tudo nos pode trazer uma aprendizagem. E a filosofia é esse olhar profundo sobre o mundo que nos rodeia. De procurar respostas nas coisas que nos rodeiam. Se nós olharmos, e é difícil para nós respeitar as diferentes formas de vida quando estamos desligados da natureza. Nós, se pensarmos, durante um dia, quantas vezes tivemos contacto direto com seres vivos, incluindo aí os vivos, os próprios minerais. Quantas vezes, não só contacto, mas paramos, olhamos, admiramos, refletimos sobre a natureza. Não, somos muito utilitários no dia a dia. Por exemplo, quando chove, dizemos está mau tempo. E porquê é que está mau tempo? É mau a chuva? Então não é mau tempo. Isto mostra o quanto nós olhamos a natureza no sentido se é útil, se não é, segundo as nossas interesses, características, necessidades, etc. A filosofia nos faz precisamente olhar a natureza e o mundo à nossa volta, inclusive o outro ser humano, não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de cada ser, de como a vida se manifesta em cada ser, em cada momento e em cada coisa. Isso nos gera respeito por todas as formas de vida. E, depois, se pensarmos, é algo que, de facto, necessitamos muito hoje em dia. O respeito pela vida. Seja de que forma for que ela se manifeste. Nas 3 perguntas que falávamos há pouco, também saber de onde vimos. É importante
querermos conhecer de onde vimos. E reparem que hoje é uma das coisas que também não queremos saber de onde vimos. Não nos interessa o passado. Os nossos olhos estão apenas, eu já nem diria no futuro, estão apenas no presente. Viver o presente. E nós não conseguimos perceber o presente se não olhamos e procuramos compreender o passado. Porque o presente é resultado do passado. Portanto, nós como humanidade não conseguimos perceber o momento que vivemos. É por isso que cria tanto desconcerto hoje em dia os acontecimentos, mesmo as coisas difíceis, passamos, problemas, etc. Se nós procurássemos entender de trás, pois íamos perceber melhor o próprio presente. E mais, nós não conseguimos projetar futuro sem termos uma consciência do passado, sem saber de onde vimos. Não podemos querer saber aonde vamos se não tivermos consciência da experiência desse passado. Então, a filosofia também nos traz esse interesse e esse olhar pela experiência da humanidade. Porque a experiência do passado não é uma coisa que não nos traga nada ou não nos diga respeito. Muitas vezes dizemos, passado, isso já passou, não interessa. Não é verdade. Negarmos a experiência passada é voltarmos a repetir inconscientemente os mesmos erros. E os podemos repetir, claro, mas vamos perder tempo e vamos sofrer por coisas que se calhar já não necessitaríamos de sofrer. E reparem, hoje estamos em pleno século XXI e estamos a cometer erros para a humanidade gravíssimos, a trazer-nos dores desnecessárias que, algumas décadas atrás, seria impensável ao olharmos, não é? Pelo menos os mais velhos que estão na sala, alguns não teriam feito, mas aqueles que no século XX, depois diziam, depois do ano 2000, não é? Isto mudará tudo e quase um paraíso na Terra, etc. E, na verdade, pois, não. Muitas coisas, pois, se agravaram devido, precisamente, a esse desprezo, de alguma forma, por essa experiência do passado. Então, à filosofia lhe interessa responder a essa pergunta, de onde venho? E dessa forma vamos encontrando também um sentido, uma resposta para onde vou. Isso é, enfim, algo que nos pode trazer a todos nós uma mais-valia para a vida. Porque é que a filosofia é para todos? Pois estas questões já nos trazem muito por onde nós podemos encontrar grande validade da filosofia para todos. A Nova Acrópole, pois desde 1957, portanto já há 66 anos, tem vindo a trabalhar e a fazer esse laboratório de utilização da filosofia para o cotidiano. E em mais de 60 países, e cada país com vários centros em várias cidades, portanto são largas centenas, e tem podido e pode comprovar que, de facto, a filosofia é transformadora. Transformadora do ser humano e transformadora das sociedades. Com esse trabalho que tem realizado de filosofia prática, porque nós entendemos que a filosofia é estritamente prática, não é possível pensar em filosofia
teórica, e pelas razões que já vos dizia há pouco, e levando esse sentido prático, que era a forma do qual as escolas de filosofia à maneira clássica utilizavam a filosofia. Não digo escolas de filosofia clássica, mas à maneira clássica, que significava de levar a filosofia a uma atitude, a uma postura perante todas as formas de conhecimento, todos os aspectos da vida. Ou seja, que a filosofia não estava desligada de nenhum dos aspectos da vida. Das artes, das ciências, da política, da própria religião, da justiça, etc. Em tudo, essa atitude de busca de verdade, de busca de entendimento das coisas estava presente em tudo e em tudo influenciava. Então, por isso, a Nova Acrópole tem esta postura em relação à filosofia de a trazer a vários aspectos da vida, ou todos os aspectos da vida, e por isso também, como era apresentado no início, que vamos ter inseridos dentro deste ciclo agora de comemoração do Dia Mundial da Filosofia, estes ateliês dedicados a várias artes, digamos assim, como a escultura, a escrita, a música, etc., para percebermos, a partir destes 3 exemplos, de como, se tivermos um sentido filosófico perante as coisas, qualquer expressão humana pode ser um caminho para melhor nos conhecermos, para melhor nos desenvolvermos e para criarmos também um mundo melhor à nossa volta. Então, a filosofia tem este sentido transformador e o disse porque a vivência da Nova Acrópole ao longo destes anos tem-o podido comprovar. Ou seja, como vos dizia, pôr à prova, praticar-se. E essa prática demonstrou que, de facto, a filosofia transforma. Era bom que todos nós desenvolvêssemos esse filósofo que existe em cada um de nós. Costuma-se dizer que todos nós somos filósofos. Eu não concordo muito com isso. Eu diria antes, todos nós somos potencialmente filósofos. Mas há que passar da potência ao ato. E, portanto, não nos contentarmos com título, no sentido, eu sou humano, logo sou filósofo. Não. Eu sou humano, logo tenho um filósofo em potência, logo vou pô-lo em prática. E não recearmos de termos essa postura na vida e à nossa volta. Podemos parecer estranhos? Sim. Mas costuma-se dizer, no início estranha, depois entranha. E o que acontece é que, se calhar, aquilo que poderá ser um pouco estranho em nós, no mundo, à nossa volta, nos outros, de nos questionarmos, de refletirmos, de não deixarmos as coisas passar ao lado, de procurarmos entender as coisas, pode parecer um pouco estranho a quem nos circunda, mas quem sabe se isso não vai despertar também o filósofo adormecido no outro. E pouco a pouco, isso que parecia estranho vai passar a fazer parte de mais um também. E se calhar já não vamos necessitar só de falar que está a chover, que está a fazer sol, quando vai vir o verão, aquelas conversas de circunstância, mas podemos falar de coisas interessantes,
profundas, que nos podemos enriquecer mutuamente através dessa partilha. E para isso há que sermos um pouco corajosos, um pouco atrevidos e sermos, ou pormos em movimento o nosso filósofo, ou a nossa natureza de filósofo. E isso, inevitavelmente, nos vai trazer uma outra forma de a humanidade também se relacionar e de estar na vida. Se vai resolver todos os problemas? Não. Porque a filosofia não significa ausência de problemas. Aliás, não sei se devia dizer isto, que não é. É que se nós queremos ser filósofos, preparem-se para mais problemas. E não menos problemas. Porque o facto de passarmos a estar mais atentos, mais conscientes, procurar querer entender as coisas, traz-nos problemas. Mas também nos traz maior visão, maior amplitude. Vamos avançando. Digamos que a vida torna-se menos monótona porque os problemas não são sempre os mesmos. E vamos avançando. Vai sendo mais divertida. Mesmo com mais problemas. Então, estas eram algumas ideias que queria partilhar pela experiência no caminho da filosofia, pela experiência da própria Nova Acrópole, com os seus 66 anos de experiência no mundo da filosofia, de nunca perdermos esse impulso interior de querermos ir sempre um pouco mais à frente, de querermos caminhar, não sozinhos para sermos mais e melhores que os outros, mas para podermos caminhar todos mais fortes e para uma finalidade, para um sentido melhor da vida. A ideia que, se não levarem mais nada destas palavras que fui partilhando convosco, que levem pelo menos a ideia da pedra filosofal. E que se atrevam a pegar nela e a procurar sentir essa transformação de pequenas pepitas de ouro que vão se desenvolvendo em nós. Essas pequenas pepitas de ouro nos vão trazer mais firmeza, mais segurança, mais vontade, porque são essas pepitas os nossos valores. Aquilo que nós consideramos como bom e válido. E que os vamos querer guardar como um tesouro, mas não um tesouro para ficar escondido numa caverna de Alibaba, mas um tesouro que vamos querer ter à nossa mão como recurso para tornar o mundo mais rico interiormente. A filosofia deve-nos trazer esse sentido de compromisso com aquilo que nós consideramos importante. Sei que não é uma palavra politicamente correta nos dias de hoje, a palavra compromisso. Mas devemos estar comprometidos com aquilo que consideramos importante, com aquilo que consideramos válido. Porque
Só estando comprometido com isso, o podemos trazer à vida. Devemos ter um sentido de responsabilidade para com aquilo que consideramos importante, válido, verdadeiro. E o sentido de responsabilidade é ter um sentido de resposta. Ou seja, quando a injustiça se manifesta, eu respondo com a justiça. Quando o mal se manifesta, eu respondo com o bem. Ou seja, estar pronto a responder com as nossas pepitas de ouro dos nossos valores. Então, pois que a filosofia vos inspire, vos toque e vos faça encontrar esse grande tesouro que cada um de nós tem pronto a tornar-se útil, a tornar-se a fonte do grande bem-estar interior de cada ser humano, de cada forma de vida e do mundo à nossa volta. Dessa forma teremos um homem e uma mulher, um ser humano melhor e um mundo inevitavelmente melhor. Obrigado, e se tiverem alguma questão que eu possa e que saiba ou queiram que desenvolva, que fale um pouco, terei todo o gosto. Quando se fala de filosofia, em geral há uma associação do utopismo. Qual é a diferença entre idealismo e utopismo? Obrigado pela pergunta, que é muito importante. Porque a filosofia busca ideais, idealismo e não utopias. A diferença é muito grande. Porque as utopias, eu costumo dizer, uma imagem, espero que ninguém se escandalize com a imagem, as utopias são como ideias abortadas. Ou seja, algo que não é amadurecido, não é fruto propriamente da vivência, mas nos surgem, às vezes, por cruzamento de pensamentos, por coisas, imagens, etc., e que surgem, mas que são inviáveis. Os ideais não são inviáveis. Os ideais se podem realizar e viver. São difíceis, quase inalcançáveis? Sim. Mas se podem viver na medida de cada um. Os ideais nos acompanham como inspiração. As utopias, pois, as deixamos de lado. Só quando queremos fugir de alguma forma do momento, agarramos nelas para nos evadirmos da realidade ou do presente. Então agarramos na utopia. Mas depois, quando já estamos entusiasmados com o mundo, depois deitamos fora ou pomos de lado outra vez a utopia. O ideal não. O ideal é um modelo. É o que eu melhor consigo perceber de uma determinada ideia. Como, por exemplo, justiça. E que vou, dentro dessa ideia, vou procurando, vai ser a minha fonte de inspiração para poder ser cada vez ou estar mais próximo dessa justiça. E o que acontece é que quando vou estando mais próximo, vou vendo ainda mais. E isso me faz caminhar. Ou seja, o ideal é o nosso motor interno. Ou os ideais são os nossos motores internos. E por isso é que uma pessoa, quando tem ideais, tem motores internos. Não está dependente dos outros, do mundo, das circunstâncias. Porque tem esses ideais que o movem desde dentro. As utopias, não. Então, por isso, a filosofia
é a grande mobilizadora dos ideais. Mas não, ou procura antes eliminar as utopias. Nós misturamos as duas coisas e isso foi muito grave. E se perguntarem normalmente às pessoas, pois, o que é uma utopia ou um ideal? O que é um ideal? Vens tu com as utopias. Isso é mau, porque, de facto, acabamos por colocar dentro da nossa mente que ideal é uma coisa utópica e eliminamos da nossa vida os ideais. E uma vida sem ideais lá está, uma vida sem motor interno. E isso faz que sejamos apanhados pelos ventos das modas, das opiniões, etc., que nos tira do centro e daquilo que é o nosso sentido, a nossa finalidade, o nosso próprio caminho. Bem, sobre ideais, depois poderíamos falar muito mais. Não sei se respondi. Agora, outra pergunta. Aquela ideia que o idealista é um pateta, é patetinha, não é? Porque, de facto, acreditam impossível no mundo que é bastante e cada vez mais contra a ingenuidade, a inocência, a bondade, a generosidade, a justiça, para não dizer outras coisas. É duro. É. Mas é duro sendo idealista, como é duro não sendo idealista. A vida é dura. E quem vos disser o contrário vos está a mentir. Sim. Então, o professor Jorge Angeli e Braga, que foi o fundador da Nova Acrópole, em termos internacionais, dizia: a vida é dura, nós temos de ser mais duros que a vida. E sobre a questão da patetice, pois depende do que cada um considera pateta. Se calhar, para alguns, sonhar, esforçar-se para viver esses sonhos, esforçar-se para viver o bem, a bondade, é pateta. Pois, que vá pelo seu caminho. E, se calhar, aquele que se esforça para viver os ideais, etc., os sonhos, pois, se calhar, acha uma patetice viver obcecado pelos tostões, por ter coisas, etc. Que cada um faça o seu caminho. E que cada um ache aquilo que, pois, que não, simplesmente que não vá pelo caminho que acha que é patético. Que seja autêntico. E de resto, pois, tudo bem. Ou seja, que não temos que ir todos exatamente pelo mesmo caminho, embora há quem diga que nos vamos encontrar todos lá mais à frente, né? Num caminho. Mas que, pois, eu penso que o mais importante é não perdermos a autenticidade de cada um de nós. Ou seja, não fazer o que é moda ou não fazer o que porque os outros fazem, etc. Dizia um filósofo, Séneca, isto para ver que quando podemos aprender com o passado, com a história e a experiência dos grandes filósofos, dizia que não há pior coisa que possa acontecer ao ser humano do que querer ser outro. Ou seja, não ser ele próprio. Então, temos que ir pelo caminho que consideramos que é o nosso. Evidentemente, não vou entrar aqui questões de pormenores de que isso não afeta o outro, que não prejudica o outro, etc. Não vou desenvolver isso, mas evidentemente cada um de nós tem que perceber o que é que para si é válido. E como diziam os romanos, há que viver e deixar viver. Portanto,
Eu procuro viver de uma forma, outro de outra, pois que viva de outra. Que não me obriga a viver da mesma forma e eu não obrigo a viver da mesma forma do que eu. E dessa forma, pois, todos vamos avançando. E se vivemos consoante cada um pensa que é o melhor, vai descobrir o que está certo ou o que está válido do que não está. E vai reconstruindo e readaptando. Portanto, a patetice é a visão do outro e, portanto, se nós consideramos que isso é o importante, é o válido, para mim, não é pateta. Pois. Sim, havia uma pergunta lá ao fundo. Você disse que a utopia é uma ideia morta, uma ideia ultrapassada. Não é a utopia, a própria definição de utopia é um lugar, não é? Uma sociedade perfeita, com indivíduos perfeitos e que interagem entre si, não é? De forma perfeita. Não será uma utopia o ideal, não é? Através dos idealismos, chegarmos a uma utopia, como o próprio Nietzsche defendia o Ubermensch, o super-homem, não é? Não será a utopia o lugar que devemos almejar, tentar alcançar, através da aquisição de todos estes idealismos, não é? Que são aquilo que nos define, que nos caracteriza? Esta é a minha pergunta. Sim. Eu não posso ter expressado mal, mas quando dizia utopia não significa algo que está ultrapassado. Significa algo que de alguma forma não é realizável. Por exemplo, é um ideal todos nós nos podermos aperfeiçoar. Mas, se eu digo, todos nós agora podermos ser perfeitos, é uma utopia. Não digo que alguma vez, daqui a alguns milhões de anos, possa ser, mas dizer que todos nós possamos ser perfeitos agora, uma utopia, e uma utopia muito perigosa, inclusive. Portanto, isso é utópico. Agora, podermos todos ser melhores, isso é um ideal. Porque é realizável. E podemos nos melhorar todos. Portanto, eu digo que, sim, não que a utopia é uma coisa que ficou para trás, sim, muitas utopias vão ficando para trás, mas sim a utopia como algo que não é realizável. E o ideal como algo que é possível realizar num sistema gradual, mas que é possível ser realizado. E, portanto, o ideal tem sempre um aspecto que inspira, de alguma forma transforma aquele que o possui, ou aquele que o tem consigo. É sempre um elemento transformador e de aproximação do ser humano a ele. Eu só queria acrescentar, em relação àquilo que estava a dizer do pateta e do ser melhor, ou seja, que supostamente não haveria patetas e que dependeria, ou seja, seria uma atribuição de outra pessoa, porque supostamente se cada um estivesse a viver o seu melhor, então eles não existiriam. Então podemos dizer que essa concepção de pateta é atribuída quando nós vemos outras pessoas que não buscaram o seu melhor, ou seja, sabemos que não estão a dar o seu melhor ou não estão a agir, nem investigaram, nem procuraram esse melhor. Sim, eu penso que, de facto, essa seria a verdadeira patetice. Ou seja, desaproveitarmos o melhor que temos em nós. Não é algo muito inteligente não aproveitar aquilo que temos de melhor. E se não aproveitamos o que temos de melhor, estamos a ser patetas. Agora, dizer do outro, isso não. Não conheço o outro. Não sei do outro. E cada um tem que responder por si. Agora, não
não podermos ou não querermos ou negligenciarmos aquilo que são potenciais que temos, isso sim não é muito inteligente. Há múltiplas circunstâncias, e agora poderíamos enumerar múltiplas causas, múltiplas circunstâncias, etc. Mas, se temos consciência, temos que nos esforçar no contrário, porque todos nós somos um pouco patetas. Por isso, porque muitas vezes desaproveitamos muito do melhor que temos em nós. E desperdiçamos em coisas, enfim, que às vezes é utilizando o pior que temos em nós. Então, todos nós somos um bocadinho patetas. Mas, então, que olhemos para nós, que nos chamemos a nós próprios, para podermos transformar isso. Ou seja, temos que fazer uma observação um pouco inversa do que estamos habituados. Que é, em vez de olhar para fora, olharmos para dentro. Em vez de olhar para o outro, olharmos para nós próprios. Em vez de nos rirmos do outro, nos rirmos de nós próprios. E dessa forma estamos a ser filósofos. Porque estamos a analisar e a trabalhar sobre nós próprios. Isso nos traz respeito para com o outro e um grau de exigência para connosco. Que devemos ter um grau de exigência para connosco, não para com o outro, para connosco. E dessa forma, e desse grau de exigência, trabalhamos passo a passo. Muito obrigado pela vossa presença e pelas vossas perguntas. E se, uma vez depois nos quiserem visitar, as nossas portas estão abertas. Se alguma vez quiserem levar um pouco mais à vossa vida essa pedra filosofal, a filosofia, nós temos ao longo do ano vários cursos de filosofia prática, neste sentido que vos dizia, que vão abrindo e, portanto, que podem nos visitar, podem conhecer-se. Normalmente sempre a primeira aula é livre, para conhecerem como funciona, e são muito bem-vindos a esta casa da filosofia, que é a Nova Acrópole, que foi construída depois para estar junto de todos vós e de cada ser humano. Muito obrigado, mais uma vez, e uma boa noite.